Brasília retoma o semestre com queda de braço. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Começando aí mais uma semana, né, Rodolfo? Uma semana que já começou nervosa, porque a gente viu os mercados internacionais estão em polvorosa, queda da Bolsa no Oriente, Japão já repercutindo no Brasil, vai repercutir na Bolsa, enfim, confusão para todo lado. Mas como se não bastasse as confusões do mercado financeiro, tem as confusões do mercado interno, que é justamente o que acontece com relação à nossa riqueza. A maior riqueza do Brasil são as suas terras. E tem um problema que já está se estendendo há algum tempo, que é com relação ao marco temporal das terras indígenas. E agora parece, né, Rodolfo, que alguma decisão vai sair. Só que é uma decisão que vai custar uma nova briga, porque é uma disputa de poder entre o Congresso Nacional, que está justamente retomando seus trabalhos nessa semana, e o Supremo Tribunal Federal. Lembrando para vocês que estão indo do outro lado, o Supremo Tribunal Federal definiu a questão do marco temporal por um lado e o Congresso por outro. E a disputa está justamente na famosa constitucionalidade. Lembrando que quem faz a lei ser constitucional é o Congresso. E aí? Pois é, está realmente uma queda de braço com relação a essa questão. O Supremo tinha considerado a ideia, a tese, né, do marco temporal das terras indígenas. O que seria isso? O marco temporal estabelece que a Constituição seria o marco a partir do qual os indígenas poderiam reivindicar terras, ou seja, os indígenas teriam direito às terras que ocupavam até a data da promulgação da Constituição ou aquelas que eles naquele momento já estavam em litígio. Lembrando que a Constituição foi promulgada em 1988. Né? Então esse seria o marco temporal. O Supremo tinha tomado uma decisão de que isso é inconstitucional porque a Constituição brasileira diz que os indígenas são donos das terras que tradicionalmente ocupam. Aí o que o Congresso fez? Uma lei estabelecendo o marco temporal. E aí a coisa retornou para o Supremo, ou seja, entraram novamente com uma ação, com um recurso para que o Supremo julgue agora se essa lei é constitucional ou não, porque não houve uma mudança na Constituição, não foi, né, uma emenda constitucional, foi um projeto de lei, então ainda cabe o Supremo definir a constitucionalidade. Caiu para o Gilmar Mendes, ministro relator. E o Gilmar Mendes, então, resolveu tentar uma coisa diferente, já que estava nessa queda de braço. Em vez dele agora julgar inconstitucional de novo, ele resolveu chamar uma conciliação. E vai ter a primeira reunião dessa junta de conciliação essa semana. A possibilidade de conciliação, né, Alexandre, vamos cá entre nós, é muito difícil porque os interesses são muito grandes, os conflitos são muito grandes. Mas o Gilmar Mendes é conhecido em Brasília como um homem jeitoso. Ele costuma conversar bem com o pessoal ali do Congresso Nacional. Pode ser que consiga alguma solução que agrade os dois lados, mas é difícil. Até porque quem é mais afetado já está saindo para, não podemos nem dizer as ruas, mas está saindo para fora das suas tribos e está já acontecendo questões de violência e embates, porque os índios são os maiores interessados. É claro que as terras indígenas são parte do Brasil, ninguém discute isso. Mas o Brasil, quando foi descoberto, tinha índios. Então a grande discussão que está por trás disso aí é quem é o verdadeiro dono da terra. Existe por outros países uma concepção diferente, mas no Brasil existe uma proteção com relação às terras indígenas, que por outro lado são terras muito ricas, cobiçadas pelo agronegócio para suas plantações, mas também pelos mineradores, porque debaixo dessas terras tem muitos metais preciosos. Portanto, aí é a grande disputa. Se fosse um grande deserto, ninguém estava brigando. Não é isso, Rodolfo? Claro, sem dúvida nenhuma. O que nós estamos discutindo aí é justamente isso. É riqueza não só das terras, grandes áreas de terras, como dos seus minérios, seu subsolo, a gente sabe dessas coisas aí. E uma situação que vai ficando complicada, porque os conflitos estão se tornando mais violentos. Hoje, no domingo, aconteceu já um conflito no Mato Grosso do Sul envolvendo os índios Guarani Kaiowá. Há indigenistas aí, Alexandre, eu andei conversando há alguns dias atrás com o advogado Melilo Diniz, nosso amigo, e com a deputada Célia Chacriabá,
que é uma indígena, né, do PSOL de Minas Gerais, e ambos acham o seguinte, que os ruralistas estão criando situações nesse momento, agravando a coisa, tornando a coisa mais violenta para tentar criar fatos consumados no momento em que você está nessa zona cinzenta com relação à questão do marco temporal. Então, quer dizer, uma situação complicada, violenta. O Gilmar Mendes vai tentar essa conciliação. E tem um outro dado para mostrar como essa história é difícil, essa coisa de conciliação, porque uma outra questão que envolve interesse indígena, que é a construção da Ferrogrão, na ferrovia que liga ali também o Mato Grosso do Sul ao Pará, né, ao porto de Ibituba, no Pará. O ministro Alexandre de Moraes tentou uma conciliação. E aí foi criado um grupo de trabalho no Ministério dos Transportes que estava tentando achar uma solução negociada. Semana passada, os representantes dos indígenas deixaram um grupo de trabalho porque alegam que o Ministério dos Transportes estava passando por cima deles, definindo as coisas sem ouvi-los. Então você vê que essas conciliações são muito complicadas quando envolvem essas questões. São complicadíssimas, Rodolfo, e vai, como você bem lembrou, a questão dos Guarani Kaiowá levar a outros conflitos entre indígenas e, claro, o chamado homem branco, mas são todos brasileiros, brigando sempre pela riqueza que existe naquele local. Existem, de fato, algumas tribos que são originais no Brasil e que continuam preservando a sua história desde o início. Mas muitas terras indígenas hoje são feitas para que justamente se retire lucro. A gente sabe que alguns índios exploram as suas terras de maneira, inclusive, irregular com relação ao meio ambiente. Então, é uma disputa por riqueza. Agora, a gente sabe, Rodolfo Lago, que o Congresso Nacional, pelo menos o atual Congresso Nacional, é mais favorável à política do agronegócio. Sem dúvida, né? Se depender do Congresso, não há muita dúvida. O Congresso é favorável ao agronegócio. E aí o Supremo faz esse contraponto. Mas o que não dá é para ficar o tempo inteiro nessa queda de braço. Um lado faz uma coisa, o outro lado reage com outra. Isso daí é complicado, vai desgastando a relação entre os poderes. Então, o Gilmar Mendes está tentando essa conciliação com a ideia de vir a julgar isso somente mais para o final do ano ou início do ano que vem. Vamos ver se ele é feliz nessa negociação. O que interessa é que a gente agora é que está feliz, Rodolfo Lago, porque está voltando o movimento em Brasília. O Congresso Nacional vai retomar seus trabalhos. E independente do lado de um ou de outro, para nós que somos jornalistas, aquilo ali é uma fonte inesgotável de notícias. Portanto, essa semana promete. Agradecemos a sua audiência. É isso aí, gente. Deixando aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.